Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante e precisamos de lembrar assim que o nosso programa, ele é uma aula. Então, a pessoa tem que ter paciência porque são muitos minutos, mas tem a compensação, a pessoa depois vai ficar mais sábia. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Astrologia. Astrologia é bem importante assim, porque muitos acham assim que é feito os cálculos. E muitos acham também que, devido à profundidade que existe no estudo da astrologia, muitos acham que pode fazer o estudo pela intuição. Aquele que faz pela intuição não tem um aprofundamento. E depois tem muitas referências, como por exemplo, nós somos influenciados por muitos astros que nós não vemos, que nós nem sabemos que existe. Se a pessoa observa, nós somos influenciados de uma maneira que aquelas irradiações que são boas têm um canal, e esse canal irradia para nós. Quer dizer que a bondade do Criador está sempre atuando conosco. Assim como as irradiações que não são boas também irradiam para nós. E é bem importante cada um lembrar assim. As irradiações que são boas só pode penetrar na pessoa se em volta dela estiver rodeado de luz. Porque se ela estiver rodeada de trevas, aquelas irradiações que são boas, na época que se diz que a frequência dos astros para aquela pessoa, naquela época, está muito boa. Não tem como penetrar. A mesma coisa acontece que no período difícil da vida da pessoa, as irradiações das trevas que aproximam, se ela estiver em volta de luz, não tem como aquelas irradiações penetrarem. Então esses canais, a pessoa tem que lembrar que existe. E é bom a pessoa ir lembrando assim que a influência dos astros não é dessa maneira comercial que existe. Porque anteriormente falavam assim que o estudo da astrologia era um estudo para reis. Quer dizer que aquele que tem o conhecimento da astrologia, ele tem o conhecimento de todas as coisas que acontecem. E nós temos que lembrarmos assim que todos os acontecimentos vêm primeiro na matéria fina. Quando a pessoa tem uma ideia, que ela constrói aquela ideia, primeiro ela foi na matéria fina pegar aquelas ideias. É isso que nós precisamos de entender. As irradiações dos astros atuam primeiro na matéria fina. Quer dizer que aquele que estuda, ele teria que ter esse conhecimento na matéria fina. E depois nós contamos com uma coisa bem importante assim. O espírito humano, ele é uma condição diferente. Ele não é uma máquina, porque a pessoa pode falar assim que ela saiu no portão e a direção melhor para o caminho dela é para a direita. Mas ela resolve atravessar a rua e ir para a esquerda. É instantâneo. Nisso, aquele que estudou não contava. Então, imediatamente, a pessoa tem a capacidade de mudar todo o seu destino. É isso que nós precisaríamos de entender, essa capacidade que existe e que nos estudos não se conta com essa parte. Então, a astrologia, ela é uma arte régia e a pessoa tem que lembrar assim, que tem muitos astrólogos que são sérios. Esses que são sérios precisariam de continuar fazendo seus estudos para aprimoramento dele. Então aquela condição bem importante assim, que muitos acham assim, que vai falar, mas as informações são parciais, não são informações definidas. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, essa condição bem importante assim. Então a pessoa precisa de ser muito cuidadosa quando ela faz uma consulta ou quando ela lê sobre os acontecimentos dos astros.
Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa orientação, essa maneira boa. É isso que cada um precisa de entender. E quando a pessoa começa a buscar muito a astrologia, ela perde aquela condição bem importante. Aquela condição que nós temos conhecimento de saber o instante do certo ou o instante do errado. Porque na beira do mar ainda tem aqueles homens que se chamam caiçara, que vão para o mar adentro fazer a pescaria. Aquela condição bem importante que ele fica sabendo com ele mesmo a hora que ele precisa de sair e a direção do barco que ele precisa de colocar para o encontro dos peixes que estão vindo. Se ele erra, ele perdeu o trabalho e aqueles homens que trabalham com ele ficaram sem o sustento. Quando a pessoa caminha muito sobre o que está falando a astrologia, ela vai tolhendo essa capacidade. E essa capacidade a gente pode observar assim que ela é muito mais importante. Isso é bem físico e é bem importante, porque é o indivíduo caminhando pela criação com o discernimento que ele precisa de ter. Aquela condição bem importante dele saber a direção. E a gente vai observando assim que a direção é necessária na vida de cada um com aquilo que ela está fazendo. Anteriormente, aqueles homens que caminhavam pelo deserto, eles tinham dentro dele essa condição bem importante de saber a direção que eles precisavam. A astrologia tem essa importância. Ela pode dar algumas informações, mas se a pessoa caminha naquelas informações que foi dada a ela, tem muitas falhas. Isso fica bem fácil da gente ver no caso da astrologia comercial, que sai todos os dias nos jornais. Ali está classificado somente 12 tipos de pessoas. E é indivíduo. Então a pessoa tem que lembrar assim, que nós recebemos influência da localidade que nascemos, depois recebemos influência também da localidade em que fomos morar. Quer dizer que o passado se encontra junto conosco e o presente se encontra junto com o futuro. Então, quer dizer assim, o estudo, ele é muito relativo e ele é muito pequeno em relação às informações que precisam. Depois tem outra coisa bem importante. Nós temos uma proteção natural. Essa proteção natural fica bem fácil assim da gente observar que existe de muitas maneiras. Então, quando a pessoa está com uma blusa de lã e ela tira aquela blusa, ela vê um campo magnético naquela blusa quando ela coloca perto de um outro aparelho. Então, existe ali aquele campo magnético. Esse campo magnético também existe no cabelo da pessoa. Quando a pessoa passa o pente no cabelo e ela coloca pequenos papéis picadinhos, ela vê que existe um imantado atraindo aqueles papéis. Quer dizer que nós temos uma proteção natural. Com as informações que nós recebemos dos astrólogos, muitas vezes nós deixamos nossa alma desequilibrada. Quando essa alma desequilibra, esse campo magnético, essa proteção natural que existe conosco, ela é rompida, possibilitando assim que entre a influência das trevas. Então a pessoa tem que lembrar assim, que muitos e muitos hoje reclamam de todos os profissionais. E se fizermos um estudo, nós vamos observar que mais da metade dos profissionais não são bons. Temos que lembrar também que uma geração só não suja os rios. Então, a geração do meu pai começou a sujar os rios, a geração do meu avô começou a sujar os rios. Então, quer dizer assim, que essa referência não vem da agora, dos profissionais que não são bons, que é mais da metade, já vem vindo, porque se mais da metade fossem bons, os rios estariam menos sujos, os muros estariam mais baixos. Então quer dizer que o degradar-se, o descer do nível vem acontecendo. Só que essas pessoas também já morreram, já largaram o corpo de matéria grosseira e agora se encontra no campo da matéria fina.
Porque a pessoa largou o corpo de matéria grosseira, ela não qualificou. É isso que nós precisamos de entender. Porque aquele aluno, porque ele passou para a série seguinte, ou aquele profissional, porque agora ele é responsável por aquele setor, não quer dizer que ele teve agora uma melhora dentro dele, uma melhora de comportamento, uma melhora de ser, uma melhora de considerar o próximo. É isso que nós precisamos de entender. Porque a pessoa passou para a matéria fina com a chamada morte, agora ela não é melhor, ela é a mesma pessoa. É isso que nós precisamos de entender. Então, quer dizer assim, quando tem um abalo da alma da pessoa, aqueles que se encontram na matéria fina percebem esse abalo. Percebe que desestruturou e a pessoa agora rompeu essa proteção natural. Então, esses aproxima desse, pelas informações que ele recebeu do astrólogo. Então, cada um de nós tem que lembrar assim, que é muito cuidadoso e que não faz diferença para nós aquilo que vai acontecer. O que eu preciso de saber é o procedimento que eu preciso de ter para que eu fique sempre envolto com as informações de radiações da luz. Então, eu tenho que ter a transformação dentro de mim. É isso que eu preciso de entender. Não adianta uma pessoa estar tendo muito sucesso no trabalho dela e ela é muito bem sucedida com a entrada de recurso financeiro. Então, ela faz aquisições de muitas outras coisas que ela pode usar, porque agora ela pode fazer essa aquisição. Eu teria que perguntar para esta pessoa como é que ela está tendo o trabalho que possibilita a ela esse retorno. Eu não preciso de ficar vendo as coisas que a pessoa tem. Então, o estudo da astrologia trabalha assim. Dificilmente tem um astrólogo que dá à pessoa que fala que ela precisa de trabalhar mais firmemente no trabalho dela. Ela ter uma direção melhor. Então, o sucesso que ela vier a ter vai ser porque ela empenhou, ela canalizou melhor o esforço que ela tem. Então, essa referência, assim, que nós temos o costume de olhar de um lado para o outro, vendo as coisas que o outro tem, eu teria que ficar mais compacto na minha vida. O procedimento que eu preciso de ter para a minha vida. Então, quando uma pessoa quer algum objetivo, ela não precisa de construir uma condição de fantasia, achando assim que tendo determinadas informações, ela agora vai ser beneficiada. Eu tenho que lembrar assim, que eu tenho a capacidade, porque cada um de nós tem no sangue o sangue daquele que veio de outra localidade, ou o próprio veio de outra localidade. Aquele homem do deserto que caminha com aquela caravana que caminhava anteriormente, ele tem dentro dele o norte, a referência da distância que ele precisa de ter. Porque ele não é incomodado pelo sol e ele respeita o sol, porque quando está muito quente, ele caminha de madrugada e para durante o dia, protegendo aqueles que estão com ele e aqueles animais. Era esse o procedimento que ele tinha. Aqueles homens que caminhavam na floresta, eles têm dentro dele o norte. Então, a referência que existe para ele chegar no objetivo que ele pretendia. Então, no nosso dia a dia, essas qualidades nós temos. Então, a pessoa precisa de lembrar assim, o método. E tem muitas outras coisas bem importantes, né? Que a pessoa tem que lembrar que nós já recebemos muitas referências e que nós tínhamos que ter um cuidado de usar bem as referências que nós já recebemos. Então, as informações que um astrólogo pode conceder são sempre pequenas em relação à grandiosidade que aquele espírito humano pode ter e desenvolver. Todas as referências que nós precisaríamos para a nossa caminhada, para o nosso sucesso, já veio. A gente observando assim, por exemplo, as informações que os astrólogos
trazem sempre são parciais, aquela profundidade que existe. Então, aquela condição bem importante que os reis magos tiveram foi através dos astros que eles puderam chegar na época certa do nascimento do Filho de Deus. Mesmo tendo sido elucidado e tendo tido todo um conhecimento, eles esqueceram da missão principal deles, que era da cobertura terrena ao Filho de Deus. Veio com o conhecimento dos astros, caminharam através dos astros para chegar naquele objetivo. Veio com o poder terreno e na hora exata de dar cobertura terrena, eles esqueceram. É bem grave assim. Então as informações que nós precisaríamos é de perceber dentro de nós aquilo que nós precisamos de realizar. Então, muitas vezes, nós achamos assim que o problema é com a outra pessoa. Sempre o problema é nosso. Porque nos falta, muitas vezes, nobreza, polidez, coerência, bom senso, bondade. É isso que falta para nós. Então, o outro não é problema. Então, o nosso trabalho não é problema. E a gente vai observando assim que a gente conhece pessoas, às vezes com 90 anos, que ainda está trabalhando. Se bem que o trabalho de pessoas assim também não é um trabalho que exige muita condição física. Porque na condição física, a pessoa também tem uma limitação. Mas tem trabalhos que a pessoa pode continuar desenvolvendo. Então, essa maneira de nós nos enquadrarmos naquilo que vai ser bom para a nossa vida. E a gente vai observando assim, essa flexibilidade que nós temos e que na nossa moradia também tem, que é as adaptações dos preparos dos alimentos. Isso é físico, quer dizer que nessas adaptações a gente vai observando assim, que aquele ou aquela que é responsável para o preparo do alimento, dentro desse, todos os dias, tem uma inovação. Isso o astrólogo não mostra. Que precisaríamos de ter uma inovação diariamente, para nós mesmos. Porque o alimento que é feito na nossa moradia diariamente, nós não cansamos desse alimento. Mas lembra-se que é feito um alimento novo todos os dias, e todos os dias é feito de maneira diferente. Essa inovação nós precisaríamos de trazer para nós, para fazermos uma observação de como nós estamos caminhando e aquilo que nós pretendemos, se aquilo vai ser bom para a nossa vida. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós. Então aquela condição bem importante assim, que os astrólogos que têm um aprofundamento, eles precisariam de continuar tendo esse aprofundamento em silêncio, para que aqueles que o vier procurar, ele dá as informações, de maneiras que essas informações não desestrutura a sua alma, possibilitando assim que ele venha a ficar enfraquecido no futuro. E também aquela condição bem importante que nós esquecemos. Isso fica bem fácil assim da gente lembrar assim, de uma ou de outra pessoa que teve um aprofundamento nos estudos da astrologia e ele viu que um determinado dia da semana ele passaria por uma situação difícil. E aquela situação, então, ele levou mais um aprofundamento. Ele não trabalhou para desviar aquela situação, para melhorar aquela condição daquilo que ele teria que colher. Então nós tínhamos que trabalhar assim, melhorar a nossa condição, para que aquilo que nós temos que colher vir de uma maneira mais leve na nossa vida, porque todos nós temos que colher. Então aquele que fez esse estudo, ele não trabalhou melhorando ele mesmo, porque quando a pessoa melhora, ela fala que ela recebeu um auxílio da luz, ela nasceu de novo. Então, aquela condição que era para que a pessoa viesse a passar, ela é amenizada. Mas aquele que não trabalhou para melhorar-se, então ele faz o resguardo num determinado dia da semana, pensando que fosse o dia do acontecimento.
como não teve a melhora, no outro dia ele sai e tem os acontecimentos, ele viu que o resguardo que ele guardou foi um dia anterior. Então, quando tem que acontecer, acontece assim. E a gente sabe assim de muitas outras coisas, né? A pessoa teve uma melhora na sua vida e aquilo que era para acontecer com ela, houve todo um atraso daquilo que ela precisava. Então, ela não passou pela situação, pelos atrasos da sua vida diária, da sua responsabilidade, que ela não pôde cumprir aquele compromisso. A mudança tem que ser dentro de nós. É isso que nós precisaríamos de entender. Aquela condição bem importante de querer ter o conhecimento, a pessoa sempre tem que lembrar assim, que esses acontecimentos é na matéria fina. E que dificilmente uma pessoa tem o conhecimento da matéria fina. Então, dificilmente um espírito humano se encontra qualificado para ter os acontecimentos da matéria fina, porque primeiro acontece na matéria fina. É isso que nós precisamos de entender. Aquela referência bem importante dos auxílios, né, que já foi trazido há 3.500 anos aproximadamente por Moisés, que é os 10 mandamentos. Quer dizer que o terceiro mandamento é aquela condição da pessoa ir fazendo uma reflexão de como ele se encontra. Mas essa reflexão, a pessoa tem que lembrar que não é com raciocínio, porque aquele comerciante, ele põe no papel, ele põe no computador, o que ele tem de estoque, o que ele precisa de comprar, o que ele vendeu e o saldo que ele tem. Esse trabalho é físico, mas dentro de nós temos que ter uma elevação dentro de nós para que esse trabalho que é feito para nós mesmos, de como nós somos, porque muitas pessoas só na velhice começam a fazer uma reflexão de como ele é, da falta de delicadeza, da falta de polidez, da falta de bondade. Mas nós tínhamos que fazer esse trabalho a vida toda, de como nós comportamos, que é bem interessante, porque muitos acham assim que tem que ser atos bons. Então tem famílias que trabalham assim, né? O ato bom que o filho fez, então ele é gratificado, o ato bom que ele fez, mas o ato que ele fez que não foi bom, então ele não recebe aquela gratificação. É dentro de nós. Então as coisas externas são fáceis. E isso fica bem fácil assim do trabalho de estudantes, do trabalho escolar. Então faz grupos de 5 ou 6 aproximados ali, e sempre tem um ou outro que não trabalha. Mas aí o grupo todo recebe nota do trabalho realizado. Mas sempre tem um que empenhou mais. Então, do jeito que é feito esse trabalho externo, o indivíduo teria que aprender a fazer o trabalho dentro dele, de como ele tem a bondade, de como ele é prestativo, aquela polidez. E é bem interessante, porque essa polidez é de dentro. Porque quando a pessoa não tem, ela segura um pouco, depois ela manifesta de maneira ruidosa, porque ela não está sendo reconhecida pela polidez que ela tem. Então, a pessoa tem que tornar-se qualificada por ela mesma. Astrologia. Então, esse trabalho da astrologia, a pessoa precisa de lembrar assim, que as informações são muito pequenas e que não tem como um bom estudioso da astrologia conhecer as manifestações na matéria fina. Então, todas as informações que ele vier a transmitir sempre será lacunosa, com falhas, porque ele não tem o conhecimento de muitos astros que nós recebemos a influência. E nós temos que lembrar assim, que os canais de radiação que os astros emitem, isso a pessoa tem que lembrar que existem esses canais. Esses canais são abertos, do jeito que um fio de cabelo, ele é oco por dentro. É isso que a pessoa precisa de entender. Quer dizer que quando a pessoa tem uma lente de aumento com grandes proporções, ela vê que o fio de cabelo é oco
Quer dizer que os canais de irradiação é da mesma maneira. Eles vão passando as influências. Mas as influências que são boas, a pessoa só poderá receber essas influências se em volta dela tiver aquela condição boa também, as irradiações que são boas. E se no período difícil vêm as influências dos astros que não são boas, se a pessoa estiver envolta de luz, também ela não recebe aquelas influências. Quer dizer que as influências que os astros exercem realmente. Mas o indivíduo, ele é aquela condição bem importante, ele é ele por ele mesmo, que é aquela referência da pessoa falar que ela recebeu um auxílio. Então o jeito que ela se encontrava, dificilmente a gente vê nas reportagens uma pessoa que saiu de uma situação muito difícil em relação àquilo que aconteceu. Então, um acidente, a pessoa saiu ali sem nada ter acontecido com ela. Dificilmente pergunta para aquela pessoa como é que ela pensava, como é que ela estava pensando naquele dia e mais precisamente naqueles momentos. Porque ela recebeu auxílio devido ao fato dos pensamentos bons que ela estava tendo naquele momento, dos pensamentos bons que ela cultiva. É isso que nós precisamos de entender. Então, quando a pessoa cultiva pensamentos bons, ela muda a sua frequência. Tanto é verdade que muitas pessoas falam assim que não sente bem perto daquele, mas que sente bem perto daquele outro ali. Quer dizer assim, o jeito que nós somos na vida, é isso que nós precisamos de entender. Esse jeito, nós precisamos de perceber que é ele que nos auxilia. Porque quando a pessoa fala assim que não gosta daquele tipo de alimento, tem que analisar que aquele que prepara aquele alimento, o jeito que ele está tendo para preparar aquele alimento. Então quer dizer assim, o jeito que nós irradiamos. Essa condição a gente vê assim bem forte mesmo numa reunião de família. Uma pessoa tem a facilidade de fazer um preparado. E então aquele preparado é muito elogiado. Outro vem para ajudar naquele preparado, aquela pessoa pede para ele fazer outra função. Porque naquele preparado ela não quer que mexe. Quer dizer que ela sabe que vai ter alteração. Aquele preparado, se outra pessoa coloca a mão para prepará-lo, não vai ser como ela consegue deixá-lo. Quer dizer assim, as irradiações são verdadeiras. Nessa pequena escala, a gente vê que existem as irradiações. Quer dizer que numa grande escala do nosso conhecimento, de uma maneira geral, nós vemos a influência da Lua, com as marés, com o jeito de pesca, com o jeito de plantio. Então quer dizer que as irradiações dos astros, elas são verdadeiras. Então a pessoa tem que lembrar assim, o procedimento que ela precisa de ter para ela não ter necessidade de fazer consulta a astrólogo e aqueles astrólogos que têm uma seriedade, ele continuar tendo o aprofundamento nos seus estudos para ele mesmo, sem ter necessidade de dar uma informação, de abalar aquele espírito, de abalar aquela alma, possibilitando que aquela pessoa fique desequilibrada. Porque a transformação que precisa de ter é a pessoa melhorando. É isso que nós tínhamos que trabalhar conosco. A astrologia é uma arte que aquele que estuda, que aquele que tem um aprofundamento, ele tem um desenvolvimento de um conhecimento de todas as coisas que acontecem na criação. Estuda o livro Na Luz da Verdade,